Acho que era esse mesmo. Bom dia a todos. Que gostoso estar mais uma vez aqui em Araraquara, num centro novo que eu conheço pela primeira vez. Eu já visitei aqui durante os sonos, né, em Emancipação. Gostei do palco, falei, vou. Então, mais uma vez aqui, muito feliz de estar podendo vir Araraquara tão frequentemente. Que bacana, uma cidade que na época que eu fazia odontologia, há 2 anos atrás, eu tinha alguns amigos de Araraquara que me convidavam a vir e eu não me tocava em si de estar tão ligado assim a essa cidade. Mas acredito que Deus achava melhor que eu entrasse aqui como palestrante espírita e não como outra coisa qualquer. E agradeço demais também ao Gustavo e a Mi, que estão aqui comigo, me prestigiando. Foram as pessoas que me ingressaram aqui em Araraquara e que eu tenho visitado tantos centros e tenho sido recebido com tanto carinho. Me sinto numa posição imerecida, como o Chico diz. Às vezes eu acho que eu, nessa correria de retribuir a doutrina o que posso, me sinto mais endividado. Porque chego numa casa e tem um lugar ali reservado, e não é só por isso, mas o carinho, a atenção, o que se oferece é tão gostoso mesmo, viu? E amanhã estou em Araraquara outra vez. Eu tinha todos os planos para ficar em Araraquara, até faria o estudo do Boa Nova hoje aqui com os meninos, Gustavo, Manu, né? Eu não sei, Gustavo, você está com a mesma camisa que a Thaís, você percebeu ou não? É a camisa do Perispírito. Aí, eu não me toquei quando marcamos que seria domingo de Páscoa. E eu tenho um filho lá de 7 anos, eu falei, papai, comprou ovo para mim? Falei, comprei. Qual que é? É do Homem-Aranha? Falei, é. E eu, então, na hora do almoço, falei, puxa vida. E eu não tive como negar. Mas amanhã estou de volta, ok? Mas desculpa, Gu, e pedir desculpa aos meninos. Iríamos fazer o estudo, mas ainda tenho projetos para nós fazermos via ponte aérea, viu, Gu? Vocês ficam daqui, é uma transmissão, dá para fazer pelo Messenger, vocês falam daqui, a gente fala de lá, aquela confusão que um fala na frente do outro. Mas faremos juntos, se vocês quiserem. O equipamento está todo aí para a gente deixar aí com vocês. Eu pensei, então, pessoal, em fazer uma palestra de algum tema que gosto e trazer a vocês algo bom da doutrina de Jesus, do Evangelho, do nosso Mestre. Mas em si, hoje, domingo de Páscoa, eu pensei, posso fazer isso, levar uma palavra do Mestre à luz da doutrina espírita, mas baseado na Páscoa, não é? Porque, às vezes, lá no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, a qual sou palestrante mensal, quando, você faz a palestra da Páscoa, eu faço. E eu cheguei e disse ao professor Leopoldo, qual é o seu tema? Eu falei, a Páscoa, né? Mas você vai falar sobre a Páscoa? A gente não comemora a Páscoa. Eu falei, não, mas não se preocupe, eu não vou falar que o Kardec pediu para escolher o 22, chocolate branco. O Kardec não falou nada, mas a opinião é linda. A posição do povo hebreu é magnífica. E isso precisa ser resgatado. Eu fiquei impressionado como foi justo o que se falou aqui na apresentação, sobre algumas coisas que vou falar dessa palestra. Se quiser, eu posso falar mais alto e você abaixa um pouquinho o microfone, ok? Para evitar a microfonia. Então, pessoal amigo de Araraquara, linda casa cheia assim, de encarnados, tá bem? Que os desencarnados também se assentem aí onde puderem. Com certeza são a maioria, porque é uma conta fácil. Se cada um tem um anjo da guarda, já tem o nosso dobro. E eles trazem os seus amigos, as pessoas que querem assistir, o que me deixa sempre muito honrado, com a responsabilidade muito grande de dizer algo verdadeiro, que eu viva essa realidade acima de tudo, e que possa ser boa para vocês. E como tenho ouvido na página, tem sido boa para muitas pessoas mesmo. Algumas pessoas que estavam sentindo-se muito infelizes, quase decidindo não mais viver, acabaram dando ouvidos à verdade do Evangelho do Mestre, se sentiram melhor e hoje estão bem, muito bem mesmo, bonitas, fazendo academia, namorando, olha que gostoso, vendo entusiasmo na vida, o que é a vida que o Mestre veio. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vamos tentar encontrar essa abundância hoje. Bem, era ano 33 da era cristã. Um menino jovem, menor de idade, aflito, corre à casa de uma mulher jovem também e bate na porta. Batidas aflitas,
aquela que você mal espera a pessoa se levantar do sofá, e esta mulher abre a porta, e esse menino menor de idade fala assim: prenderam ele, mãe. E ela responde: sobre qual acusação, João? E ele diz: acusam-no de perturbador da ordem, mãe. Ela não diz mais nada, volta-se para o interior da casa, coloca sobre a cabeça um pano, um lenço, aquele que ficava assim, o protegendo do frio da época, e ela fala: leve-me junto a Jesus. E ele fala: não, mãe, não é bom andarmos por Jerusalém. Jerusalém parece ter ouvidos, é melhor que fiquemos em casa, eu lhe faço companhia. Ela diz: ele é meu filho, João, e meu lugar é ao lado de Jesus. Nesse dia marcava a morte mais significativa que a humanidade teve e terá notícia. O símbolo máximo de um evento que aconteceu no planeta Terra. Se vocês já foram à Disney, se vocês viram a inauguração de um parque, de um hospital, pode ser muito bacana, muito bonito e muito emotivo. Eu estive na inauguração da ala oncológica, pediátrica, lá do Hospital Estadual em Bauru, onde se conseguiu que a criança que sofria de câncer tivesse um acompanhante. Porque às vezes a mãe ficava do lado de fora, morrendo junto com a criança, mesmo que ela sobrevivesse. E neste ato, nessa conquista, vibrou-se muito esse fato de criar-se uma estrutura, o qual a mãe, a avó, o pai, alguém poderia ficar ao lado da criança. E esse ao lado representava essa companhia de Maria para Jesus. E ele morre. Ele morre numa sexta-feira. E no domingo, que hoje celebramos a nossa Páscoa, ele ressuscitou. Esse ressuscitar é muito significativo e muito importante que entendamos, mas que não é um privilégio de Jesus. Todos nós vamos levantar dos mortos. Nossa, meu zíper está aberto? Ah, não, está fechado. Puxa, por um segundo eu falei: cara, parece que meu dedo entrou mais do que devia. Nossa, que susto, meu, que chato. E o Gustavo estava assim, falando que eu falei alguma coisa, eu falei: deve ser isso. Não, não era. Eu jamais faria isso. Né? Mas é uma notícia difícil de você dar para uma pessoa nessa hora, assim. Né? Ou a pessoa pode falar assim: e, por exemplo, dá a notícia que a pessoa também está com mau hálito. É difícil. Eu, como dentista, só dou se eu estiver lá dentro da sala com ela sentada e de um jeito bem carinhoso, porque abala muito. Então, muito cuidado do jeito que vocês falam as coisas, ainda mais perto dos outros, hein? Tem que ser bem sutil. Não é esse assunto. E estava um clima mais denso, né? Então, vamos voltar. 33 da era cristã, morre Jesus. E fica para a gente a história de que ele ressuscitou. Só que esse ressuscitar acontecerá com todos nós. Esse ressuscitar não é assim: realmente, então o dia que eu não reencarnar mais. Não, tudo bem. Reencarnação enquanto precisamos evoluir. Atingida a condição de espírito puro, não mais reencarno. Eu ressuscito, eu entro para a vida imortal. Eu não sou mais um morto-vivo. Eu sou agora alguém que não precisa mais passar pela experiência da matéria, da carne. E assim aconteceu com Jesus. Sim, mas não é dessa que eu estou falando. Nós só não vamos aparecer para as pessoas. Nós só não vamos falar: Tomé, quer tocar na ferida? Toca aqui, ó. Ou para Madalena: volta, Madalena, conta lá para o pessoal que eu fui para o céu. Então, isso que nós não vamos fazer por enquanto. Mas nascer da morte, ou renascer, tranquilo. Brincando. Alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Mas depende do que fizemos aqui na Terra. Mas renascer da morte, sobreviver à morte, tranquilo. Brincando. Acreditem nisso. Defendam esse direito para ser o mais breve possível essa separação. Mas essa morte do mestre está associada a uma festa. É uma festa que comemoramos e que eu vou comemorar com o Henrique daqui a pouco, na hora do almoço. Mas eu digo a vocês, eu acreditava, antes de começar a estudar seriamente a doutrina e o Evangelho, de que a Páscoa, de que o Natal tinham nascido com Jesus. Natal é Natalis Solis Invictus,
Nascimento do Sol Invencível, uma festa pagã milenar. Acontecia muito antes de Jesus, comemorada dia 25 de dezembro. Eu achava que com o nascimento de Jesus, nasceu o Natal. E achava que com a morte, nasceu a Páscoa. Mas não é. Já existiam essas festas. O que aconteceu foi uma acochambração. Foi uma oportunidade de vender mais produtos, de colocar o comércio à frente do valor. Porque vejam que Natal não tem sentido nenhum se não vier acompanhado de presente. Natal não tem sentido nenhum se não tiver um carinho, um abraço, mas por trás o presente. Que muitas vezes eu tive de dar a um menino, um sobrinho, ele já tinha ganho tudo quanto é coisa, eu não sabia mais o que fazer, eu comprei, ele olhou, que legal. Ele largou de lado e foi brincar de outra coisa. Não é culpa dele, não dá para aproveitar. Não dá para jantar a quarta vez. Você come a terceira, porque chegou um convidado. Você come um salgadinho ali, mas é muita coisa. E isso que precisa, neste espaço, neste centro espírita, ser resgatado. Quando Paulo fala assim, dos outros eu espero qualquer coisa, mas de vocês, meus amados, eu espero coisas melhores. Então, de vocês, eu espero coisas melhores. O quê? Entender, pelo menos, que há um símbolo muito grandioso por trás dessa festa, e que é celebrado a perda, a separação, a saudade, a morte. Talvez em si, os filhos que se foram aqui, algumas mamães que se perderam, e que carregam a dor mais profunda que existe na história, perder um filho, porque o Chico Xavier falou que não há dor mais profunda do que a mãe que perdeu um filho. Há alguma mãe aqui que perdeu o filho? É verdade do Chico? A outra? É verdade do Chico? Mas nem por isso precisa ser infeliz. Carrega a dor, mas dá para ser feliz. E eu digo porque é assim no meu consultório, quando entra alguém com pulpite, é uma dor aguda na polpa do dente. Se você passa numa lombada, dói. Se você bate o dente no outro, dói. A pessoa chega lá e ela não está sofrendo. Ela está com dor, mas ela está bem. Agora chega outra pessoa para fazer limpeza, ela nunca teve cárie, ela não sabe bem o que é isso, e ela está debaixo de um sofrimento, por estar ali às vezes. Mas, então carreguem a dor sem sofrer. E essa festa, pessoal, se formos então pensar que o que nasceu com Jesus, vai vir todo o interesse junto, mas veja o que aconteceu antes. O que se comemorava na Páscoa? O que era essa festa judaica? O que eles faziam neste dia, neste momento? É importante que se tenha uma explicação antes. Emmanuel falou que para a evolução do homem, para o seu conhecimento, para a verdade chegar até ele, é preciso respeitar um tripé, que é formado pela ciência, pela filosofia e pela religião. E cada uma realmente tem um papel aqui. Vejam vocês, ciência, qual remédio tomar, como se alimentar, quanto tempo de sono é bom ter, o que não fazer quando está doente, o que fazer quando está com cólica renal, o que não fazer, o que é bom. É a ciência que diz isso, não tem como pesquisar na religião ou na filosofia, não é departamento deles. E está equivocado se você for num lugar religioso pedir cura. Você pode ir no hospital, tratar, fazer de tudo e falar, Senhor, estou fazendo toda a minha parte, eu queria tanto sarar. Tem mais sentido. Mas essa é a parte da ciência. Agora, qual é a parte da filosofia? Filosofia é interpretar o que é amizade, o que é carinho, o que é amor, é o que o Platão discutia. Como que eu posso chegar para um cientista e falar, amigo, mostra para mim o que é amizade. A amizade vem cá, é 3 gotas deste aqui, com mais esse aqui, pronto, aqui está a amizade. É impossível. E não é porque não descobriram ainda, não vão descobrir assim. Não é assim. Então, a amizade é uma interpretação. Eu acho que a amizade seria isso, e você dá uma definição, e aí Sócrates mostra as falhas, e você pensa mais um pouco. Essa é a parte da filosofia, não é ciência. Ou pode ser um outro tipo de ciência, uma ciência mental. Amor pela sabedoria, a procura por algo que vai ser melhor. Agora, sobra a religião.
e religião. É o que essas duas mamães que levantaram a mão tiveram a experiência. É um contato com a dor. Por quê? Tem que ser com dor? Não necessariamente, mas é a dor que nos aproxima do Criador. Eu costumo dizer que a dor é o sino de Deus. Quando você está com dor é porque Deus bateu o sino para chamar a sua atenção. Filho, presta atenção, vai. Há quanto tempo já está nessa? Não quero mais que você faça isso. O contato com a dor, a experiência dessa sensação desagradável, que chama-se dor, e que nos aproxima do Pai. Religião vem da palavra latina religare, que é reconectar, religar, ligar outra vez a Deus. E a dor é especialista nisso. Nos conectar, nos aproximar, fazer então a gente fechar a porta do quarto e sozinho pedir uma reunião com o anjo da guarda, com Jesus e com Deus. Por favor, Pai, eu preciso falar. Nunca se fará isso com alegria, com tristeza e com bem-estar, a menos que seja Jesus. Porque Lucas contou que o mestre um dia subiu ao amanhecer ou madrugada e passou a noite inteira orando a Deus. Inteira! Não é 15 minutos, que aqui a gente não reza nem 5. Eu me apoio numa afirmação de uma música de Ana Carolina, que fala: a minha prece, a minha oração é curta para não enjoar. Porque enjoa. Você começa a falar isso, de repente você está falando de outra coisa. E eu percebi que é melhor mesmo que as minhas preces sejam curtas, porque se demorar mais que 3, 4 minutos, eu já estou ofendendo o vizinho. Para Deus. Então, a religião é departamento íntimo. É departamento particular seu e do seu pai, que é o mesmo que o meu. Não é ciência, não é filosofia, mas é religião. Nada mais foge a esse tripé. Vejam se vocês encontram algo que possa escapar da ciência, escapar da filosofia e escapar da religião. E quando vem se falar de Páscoa, o departamento é religião, religiosidade, intimidade com Deus. E cada um tem o seu ou terá a sua no momento certo. Tá bem? Bom, o que estava acontecendo então lá com o povo hebreu, da onde vem Jesus? Há 400 anos o povo hebreu estava sendo escravizado. Escravizado por quê? Porque tiveram que sair da terra em que eles moravam e ir para outro lugar. Vocês lembram lá do primeiro patriarca? Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Inclusive, tem alguém que chama Isaac aqui ou não? Eu queria tanto que já teve 2 mamães. Não, mas... Então eu vou dizer, porque senão eu ia dizer. Quando uns anjos vão na casa de Abraão e sua esposa, estéril, eles falam, vocês vão ter um filho. Aí eu não posso ter, sim, vocês vão ter. Ela dá risada. Tá bom, só porque você deu risada, teu filho vai chamar risada. Isaac é risada. Quem gosta de Isaac, não, mas é legal. Pensa se fosse choro. Né? Então, Isaac é risada. Então, Abraão tem um filho chamado Isaac e tem um filho chamado Jacó. E Jacó tem 12 filhos. E cada filho recebe o nome de uma das tribos ali de Israel. As 12 tribos de Israel. A tribo de Judá ficou famosa, a tribo de Benjamim estava lá ao sul, mas tinha 10 tribos ao norte. Não importa essa situação, mas entendam o que estava acontecendo. Lembra de José, aquele que tinha uns sonhos, que foi vendido no Egito? Foi vendido por um desses irmãos. E ele então, por quê? Porque ele falou que viu os irmãos o glorificando, ajoelhado, sonhou. Igual eu sonhei que eu tive aqui nesse centro e ninguém acreditou, viu, Gu? Que eu estava aqui, vi o palco, já arrumei o som. E José fala, ele começava a ter esses sonhos, interpretava, e ele falou, eu vejo vocês se curvando a mim, pedindo perdão. E os caras, o José está muito atrevido, hein, meu? E venderam o José, pegaram a roupa dele, sujaram com sangue de animal e mentiram ao pai. Bem, o José volta, então vai para o Egito como escravo. Só que lá dá certo, ele interpretava sonho, e o rei, o faraó, começa a ter um sonho esquisito, de vacas magras, depois vaca gorda, depois vaca magra, 7 vacas comendo a espiga, não sei o quê. E chama o José e ele interpreta. Vai se passar por um período de 7 anos de muita seca, de muita fome aqui. Então,
guarda, poupa, faz uma economia. É o que a gente deve fazer, gastar menos do que ganha. Se você ganha X, gasta menos. Ah, mas eu preciso comprar. Então, primeiro você resolve o problema de ganhar mais. Tenta arrumar um emprego melhor, tenta fazer uns bicos. Quando você ganhar mais, você começa a gastar mais. Senão você se endivida. Senão você dá dinheiro para os bancos. Você paga juro. Isso é uma conta lógica. Então, ele diz ao rei, ao faraó, poupa. Só que o povo hebreu, não imaginando nada disso, encara essa seca, essa dificuldade, e não tem outra escolha. Ou morre de fome, ou vai para outro lugar. Só que a gente condena muito o povo egípcio. Se vocês lerem A Caminho da Luz, o povo egípcio era dos que foram escolhidos, exilados da capela, a turminha, os mais avançados. E olha já o que os caras fizeram, escravizaram o povo hebreu. Mas vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar que Araraquara, Bauru, entra numa crise de todo o nosso país. E a gente, cara, não tem o que fazer, vamos embora, vamos para onde? Não sei, vamos para o Uruguai. Vamos para o Paraguai, vamos para a Argentina, vamos para outro lugar. Chega um bando de brasileiro lá. Nós não vamos tomar o emprego deles. Ah, mas não toma mesmo. Nessa época até pode não acontecer. Mas se fosse escravidão, eles nos escravizariam. É natural que acontecesse isso. Então, não sintam mágoa pelo povo egípcio. Foi até interessante que acontecesse. Algum fato positivo na história, há. E se fosse o contrário, se fossem os egípcios que viessem para a nação hebraica, poderia ter acontecido pior. Visto que o Emmanuel comentou que eles eram mais evoluídos dos exilados lá, o que a encarnou no povo egípcio, eram os que mais já tinham, é para fazer isso, então vamos resolver logo esse problema e vamos voltar lá para nossa casa. E desse modo, o povo se tornou escravo e ficou 400 anos nesse perrengue de escravidão. E escravidão é chato, né? O cara faz o que quer, manda matar, bate em você, você não pode fazer nada. E a Páscoa comemorará essa libertação, essa volta, esse retorno à terra deles, libertado por Moisés. Olha que interessante, pessoal. Na Bíblia de Jerusalém, então, Moisés, ele tem uma informação de que numa sarça ardente, que o fogo não consumia. Mas como assim o fogo não consome? Fogo consome. Fogo, para existir, depende do combustível. E enquanto houver combustível, haverá fogo. E se acabar o combustível, o fogo acaba. Se você acende uma vela, protege ela do vento, pode saber, ela só apagará quando acabar a parafina. Por isso que vocês fazem velas de sétimo dia, tem que ter mais parafina. Então o fogo consome alguma coisa, isso é um fato da ciência. Se o Moisés percebe que está tendo uma sarça, uma ramagem, que não se consumia, é porque não era fogo, era luz, iluminação, alguém iluminado. E quando ele fala disso, é o que ele consegue descrever, coitado. Ele nem imaginava de perispírito. O que o legislador podia saber daquela época? Quando você vê eles escrevendo lá no Monte Tabor, uma nuvem branca vem e aparece, o que será que poderia ser? Ectoplasma? Porque materializou Moisés e materializou Elias. Eu falo o que eu vejo, eu não sei, parecia uma nuvem. É como se eu falasse, Gu, não sei, cara, cheguei lá, parecia uma Kombi, parecia uma bola de fogo, é o que eu posso descrever, algo que eu sei que o Gu sabe. Então, quando ele vê essa sarça, uma voz fala com ele, fala, vai lá, liberta os caras e volta para a tua terra, já está na hora. Ele tem esse estímulo. Um toque. Quase certo eu estou que não era Deus. Deus tem os seus prepostos, vem as turmas aí falar com eles. Então, enviaram para a gente. Mas, na Bíblia de Jerusalém, e se fosse Novo Testamento, eu leria o Evangelho do Haroldo, mas é uma Bíblia confiável, diz assim, que Moisés, depois, então, de já estar com a turminha lá em casa, fazendo aquilo, fala assim, Moisés convocou, pois, todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, ide, olha só, ideias, exatamente, é o ide do Haroldo lá, que por sinal vai ser, não é para falar, né? Ide, tomai um animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai na Páscoa. Imolar é dar em sacrifício. Sacrifica um animal na Páscoa. Com que sentido? Para que fazer isso? Nós já vamos ver. É lindo.
Tomai alguns ramos de isopo. Isopo é uma planta perfumada, ó. Planta perfumada usada na medicina e como... exatamente, planta perfumada usada na medicina e como perfumaria. Isopo. Então, mata o cordeiro, pega essa ramagem perfumada, molhai e no sangue que estiver na bacia, marcai a travessa da porta e os seus marcos com o sangue deste cordeiro. Nenhum de vós saia desta porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará para ferir os egípcios. Equivocados. Não vai. Nosso papai não vai tomar esse partido. É legal levar esse susto, né? Nosso pai não vai fazer. É ilusão achar que você... Vai, Corinthians, vai, Deus, ajuda. Não, filho. Eu não vou me tomar partido. Se treinou mais, se a bola fez curva, se ventou, é gol. E nem para o São Paulo, e nem para o Palmeiras. Então torçam por torcer. Muito menos tomar partido por um exército que vai massacrar o outro. Que vai entrar na casa e destruir tudo que tem na fôlego. Não acontecerá, mas vamos continuar. É o Moisés que está escrevendo. Tem direito de escrever o que ele quiser. O papel aceita tudo. Yahvé passará para ferir os egípcios. E quando vir é de ver, tá, pessoal? Então, quando você fala assim, ó, quando você vir isso, quando você ver. Não é quando você ver, é quando você vir. E se você quiser falar que é quando você vier, aí é de vir mesmo, de locomoção. Quando você vir, de enxergar, o sangue sobre a travessa e sobre os dois marcos, ele passará diante dessa porta. Ele vai pular a sua casa e não permitirá que o anjo da morte entre em vossa casa para vos ferir e levar o primogênito. Observareis essa determinação como um decreto para vós e para vossos filhos. Ou seja, é para essa informação passar para frente. Se vocês querem seguir Moisés ou alguma coisa relacionada a isso, é para ensinar o filho de vocês que a Páscoa não é ovo colorido. Como eu não ensino ao Henrique, mas ele ouve na propaganda e quer. Mas isso é outra coisa, eu explico para vocês, como eu falo para ele. Então, decreto para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele disse, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Yahvé. Yahvé é Deus, tá? O nome do Deus judeu. Javé, Jeová. Aqui está Yahvé. Que passou diante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então, o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os filhos de Israel e fizeram isto, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram até os dias de hoje. Olha só, pessoal, eu acho muito mais bacana, muito mais legal essa história do que a história de vender ovo de Páscoa. Bonito demais, porque agora vai dar para entender mais a fundo o que aconteceu, o que acontece nesse símbolo. Páscoa vem da palavra hebraica pessar, que significa pular, saltar. É como assim, ó. 1, 2, 3, pim. 5, 6, 7, pim. 9, 10, 11, pim. O Silvio Santos era fera nisso, cara. Ele não errava uma. E as meninas erravam, meu. Treina em casa, vai brincar. Quem quer brincar no pim? Eu. Bom, deve estar treinada. 1, 2, 3, pim. 4, errou. Bom, na hora do nervosismo, tudo bem. Mas o que é mais impressionante do Silvio Santos, e é legal essas saídas pela tangente. Eu falo assim, quanto você ganha por mês? Ah, eu ganho um salário mínimo, 952, sei lá o quê. Ah, então esse dinheiro dá 13 anos e 3 meses. Meu, o cara já calculou? Como que ele conseguia raciocinar rápido assim? Mas por isso que talvez ele seja um grande empresário e é onde está, né? E daí, pessoal, 1, 2, 3, Páscoa. 5, 6, 7, Páscoa. Pular. Não fazer nada. Por quê? Agora que fica mais bonito. Quando ele fala, pega um cordeiro
leva para casa. No 10º dia, até o 14º, você fica com ele. Era como se você fizesse algo para experimentar a dor de perder, a dor da morte. Olha que símbolo diferente de alucinar a cabeça na compra. As mamães que perderam filhos aqui, nesse momento, não é para então volta a dor, eu preciso sentir, não. É hora de resguardar-se, de intimidade com a família e acreditar, eles estão vivos. Porque o símbolo da Páscoa pode ser a morte na sexta-feira, sim, mas é no domingo o nascimento outra vez. É a vida. Pode destruir esse templo aqui, diz Jesus, eu reconstruo. Aliás, não preciso de nada de matéria. Então, você pegava este cordeiro e ficava na sua casa ali uma semana. E no entardecer da sexta-feira, o patriarca sacrificava o animal na frente da família, na frente dos filhos, e todos experimentavam uma dor profunda, uma dor de tristeza de imaginar que aquele animalzinho da família vai morrer. Eu não sei se vocês têm cachorro em casa, vocês têm? Eu tenho. Quantos têm? É muita gente mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quis comprar um cachorro uma vez. Isso foi há 15 anos atrás. E eu falei que era um Border Collie. Porque o Border Collie é muito inteligente. E ele faz as coisas, ele vai, não sei o quê, mas não achava. Em Bauru não tem, acho que pessoa querendo Border Collie. Aqui em Araraquara tem, eu já faço propaganda porque você vai vender muito para bauruense. Porque eles não acham Border Collie lá. E o Border Collie é aquele cachorro, cabeça preta, corpo meio branco, preto e branco, ou sabe, deve ter outra cor, mas quase sempre eu vejo preto e branco. Ele vai no programa do Faustão e ele dá show. Aí eu vi uma vez um Border Collie no camarim, que ela estava tomando, conversando, dando uma entrevista. Eu falei, nossa, que cachorro inteligente. Bom, não achava Border Collie, não achava Border Collie, tinha muito pitbull. Tinha muito pitbull. Eu falei, nossa, já era o 3º canil que visitávamos. Bom, acho que vai ter que ser um pitbull mesmo, mas eu estou querendo... Não, mas eu tenho medo de ser meio bravo. Eu falei, não, é igual o dono cria, é que ele é criação. Ah, meu, cachorro forte, hein, meu? Quanto tempo ele tem? Tem 60 dias. Eu falei, cara da bolefã. Um cachorro grande desse, cara, puta porte grande. Aí o músculo da perna dele, se ele morder minha canela... Com criancinha já dancei. E era o meu cachorro. Meu, o Gandalf, ele enfia a boca assim, opa. Você vê o que ele faz comigo? Sobra a boca dele aqui para fora. Ele pega nos molares dele, sobra incisivo e premolar para frente muito. Falei, se ele fechar isso aqui, dancei. Mas ele tateia, cara, que coisa mais maravilhosa. Bem, o que eu falei, eu acho que não. Leva, quanto está custando isso aqui? Tá X, cara, não é tão caro que nem Border Collie, né? Mas, o cara me fez um golpe maravilhoso. Faz o seguinte, pode levar, fica uma semana com ele. Eu queria contar até o final, você já estraga a minha brincadeira, assim. Fica uma semana com ele, depois você devolve, mas sem pagar. Não, você não paga nada. Mas e a comida? A comida está aqui, pode levar, é brinde. Mas ele vai dormir aonde? Nesta caminha super confortável. Falei, caramba, viu? Os caras estão muito confiantes nesse cachorro. Será que é esse cachorro só específico? Mas eu acho que eu vou querer aquele. Tudo bem, pode levar aquele. Não, o cara está com fé no canil inteiro. Falei, bebe água onde? Aqui nessa do Pluto. Olha que linda do Pluto. Falei, eu vou levar, cara. Esse cara vai se dar mal. Porque eu vou brincar com o cachorro uma semana e depois devolvo. Cara, no segundo dia, esse cachorro não sai daqui nem que ele tussa. Se a vaca tussa, tudo bem. Ele não sai. Pode tossir de doença, não dá para se desfazer mais. Então, uma dica para quem quer comprar cachorro. Cara, escolhe bem, porque não dá para devolver. É muito forte. Então, em vez de eu ficar uma semana, como era meu plano, eu estou há 15 anos com Gandalf o Branco. Gandalf o Branco, apesar de ser caramelo, quase todo caramelo, mas tem umas manchas brancas, mas esse branco não é da pelagem, é uma hierarquia espiritual. Gandalf o Branco. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis sabe que tem o cinzento e o branco. Ele é o branco. Ele é meigo, ele é dócil e ele pula na gente. Se você quiser perder medo de cachorro, Capitão Gomes Duarte, 1441, Bauru, São Paulo. Por quê? Porque ele é grande, a hora que ele respira, cara, o masseter é esse músculo aqui, ó. Dá pra ver, né?
Saltar, ó. É um músculo de ventre curto. O músculo de ventre curto é muito forte. Se você o meu bíceps não chega perto do meu masseter. Porque é a única coisa que me salva, porque o meu bíceps. Então, o masseter, cara, o masseter do Gandalf, ele entra para dentro da boca, um pouco assim, um pouco para fora. E o osso temporal, esse da cabeça, que se você pôr a boca e morder, você sente que ele faz força. Cara, é gordo. Ó, o cachorro, ele corta o talo do braço se ele morder. E o problema é que ele entra num espasmo, ele não solta. Gandalf nunca esboçou uma reação de braveza. Tem uma foto lá de umas crianças brincando com ele era bem mais novinho, mas molecotão ainda assim. Meu, ele tá com a orelha até torta assim, puxando ele tipo cavalinho, ele aguentando firme. Por isso o Gandalf o branco. Apesar que eu já tinha batizado de branco, não ia mudar também. Mas deu certo. Eu não consegui devolver. Mas se eu tivesse que sacrificar o Gandalf, por alguma doença, por alguma coisa na sexta-feira, nossa, que dor profunda eu sentiria. Quando morre o cachorro, quando ele adoece, você leva no médico dele, apropriado. Não é um membro da sua família. Tem gente que põe o nome e registra como sobrenome da família. Tem gente que fala assim, eu não vou ter cachorro em casa, porque quando morre, é sofrimento demais. Não precisa ter esse medo. Não é certo você, não vou amar tanto a minha esposa, porque se ela morre... Não é lógica essa... Porque se você fala, eu amo tanto que se morrer... Não. Encara a vida, cara. Ué, o mestre esteve aqui e mandou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Imagina se eu amo vocês como eu amo o Henrique e recebo a notícia que um de vocês morreu. Seria como receber a notícia que o Henrique não vou nem pensar. Mas não tenha medo. É falta um pouco da compreensão de que é retorno, ele voltou. Então o povo hebreu celebrava isso. Quando morre alguém e você passa esse sangue, é como se você mostrasse a Deus, olha Pai, eu celebrei a dor. Eu experimentei o gosto da dor. E por isso eu estou conectado ao Senhor. Olha, cara, que arrepio mais gostoso. É divino esse pensamento. Não é em si provocar dor, provocar morte. Bem-aventurados os aflitos. Não é, quem está com aflição aí? Opa, eu estou, beleza, você está bem. Quem não está? Você. Vem cá, vou te arrumar uma aflição. Não é essa a ideia. É em marcha os aflitos. Mas ele quer dizer, valorizem o aprendizado. A dor quer ensinar alguma coisa. A dor nos abandonará quando nós não tivermos mais necessidade de aprender. Jesus não sofre mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele explica os mundos e as progressões, ele fala, no mundo do prova e expiação, vocês precisam da dor para dar valor à saúde, vocês precisam da treva para valorizar a luz. Quando você lê a apologia de Sócrates, ou Fédon, no dia da execução de Sócrates, quando soltam os ferros de Sócrates, ele fala, é impressionante como a dor e o prazer, ou o sofrimento e o prazer, estão intimamente ligados. Ele fala, apesar de serem contrários, eu dependo de um para valorizar o outro. Aí ele esfrega as pernas dele assim, porque ele estava todo cheio de ferro, de coisas prendendo. É magnífico esse texto, Fédon, de Platão. Então, pessoal, esse experimentar da dor, este valorizar, é muito importante que vocês saibam fazer, saibam respeitar, até para ajudar. Só que é claro, graças a Deus, nenhum dos nossos filhos morre no mesmo dia. Então a Páscoa não é para ser comemorada somente hoje. Essa celebração, esse respeito é todos os dias. E qualquer dor é um convite ao contato com o Pai. Se aproximem, respeitem essa dor que surge porque é vontade de Yahvé, é vontade de Deus, é vontade do nosso Pai. Assim, precisa ser entendida e ser associada. Então, o afeto que tem a Gandalf o Branco mostrava isso, quanto foi dolorido para eles. Essa passagem de sangue não era para falar, pisar, pula a minha casa, pai. Não, eu já experimentei. Como uma intimidade, fala, puxa, quem sabe eu fazendo isso, eu vou passar no vestibular. Como muitas pessoas falam, pai, eu não como mais chocolate, mas me arrumo uma namorada. Não tem relação, filho. Se você não comer chocolate, com menos espinha e talvez mais magro, pode arrumar uma namorada. Mas não porque em si parou. Mas há um valor simbólico a ser resgatado, muito bonito, muito inteligente. Então,
A Páscoa, quando Jesus está ceando com os seus discípulos, ele diz: eu vou partir, é necessário que eu vá, mas indo lhes enviarei o Consolador, outro Consolador. E o Espírito de verdade que virá em meu nome vai explicar-lhes todas as coisas. Mas veja o início: é necessário que eu vá. E eu convivi com vocês por 3 anos, do ano 30 da era cristã ao ano 33. E nessa relação, nessa vida, nessa história, ele pega e diz: e vocês vão experimentar uma dor profunda, de saudade. Vocês vão experimentar as trevas no coração, porque eu vou embora, eu vou partir. E vejam agora como faz sentido. Eu sou o Cordeiro do mundo. Eu sou o Cordeiro a qual vocês pegaram e conviveram um pouquinho com ele, mas ele será sacrificado e a dor será experimentada. Mas essa dor é benéfica. Ela ensina alguma coisa. Não deixa ovo colorido tirar esse símbolo das mamães que estão tristes ou sofrendo, ou cada vez que lembra o olho vira um turbilhão de lágrima. Essa dor quer nos mostrar algo, que um dia poderemos amar livremente, sem medo de ninguém morrer. Porque se morreu, foi vontade do nosso Pai. E Ele sabe muito mais como agir para nós. Então vejam, no Evangelho, Jesus praticamente jantou e dormiu todas as noites na casa de Simão Pedro. Era íntimo, era próximo demais. E o mais bonito é quando ele fala no Boa Nova: não mais vos chamo de discípulos, mas de meus amigos. Mostrando essa intimidade, essa proximidade. E quando ele diz: não há amor maior, ou demonstração de amor maior, do que aquele que morre pelos seus amigos. Então, essa intimidade ele perdeu. Imaginem, pessoal, a dor de Simão Pedro quando olhava para a cama em que Jesus dormia, como que o mestre estendia o seu lençol, como é que ele arrumava aquela cama, quando ele lembra da morte, quando ele lembra da negação, da ilusão, coitado, que ele achou com medo de apanhar, qualquer um faria a mesma coisa ou pior. Mas que dor que eles experimentaram. E Jesus avisou disso, e este é o símbolo da Páscoa. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro Boa Nova. Onde é que ele está mesmo agora? Estava aqui. Está aqui. Olha que bonito o capítulo 3 do livro Boa Nova. Porque fala assim: o que então Jesus veio fazer aqui na terra? O que aconteceu para esse ato? Se ele vem, fala da Páscoa e vem resgatar uns certos pensamentos, qual é o pensamento que Jesus resgata ou quer dizer? Foi numa entrevista que fizeram com Jesus. Porque já entrevistaram Jesus? Já entrevistaram Jesus. Um sacerdote do templo, chamado Hanã, me entrevistou. Perguntou o que ele estava fazendo ali, o que ele queria, quem era ele. Chega um grupo de sacerdotes ociosos, estão na porta de um templo, e um mestre, um peregrino, sentou lá. Imagina que eu, o Gu, alguns líderes aqui do centro, a Mi, estamos lá fora, e Jesus está sentado numa praça ali perto. E o Gu vê o mestre e fala: cara, quem que é aquele cara lá? Por que o Gu ficou tão interessado assim? Porque o Emmanuel, no A Caminho da Luz, como Caminho da Luz não, perdão, como há 2000 anos, como Públio Lentulus, disse que Jesus era assim. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular, irradiava daquela melancólica e majestática figura uma fascinação irresistível. Pois o Gu ficou irresistivelmente atraído pela imagem daquele Galileu. Bondade imensa, sorriso divino, luz desconhecida, não era luz de poste, não tinha luz elétrica, não era luz do sol, já estava caindo, senão Emmanuel descreveria. Quando você lê Emmanuel, você vê que ele não faz poesia. Ele cita belamente um trecho, mas que refere a uma época do ano, refere a alguma coisa.
Então, quando ele fala luz desconhecida, inexplicável, indescritível, irresistível, é porque não tinha jeito. E então, um dos sacerdotes fala, eu vou lá falar com ele. E Hanã vai lá e pergunta, Galileu, que fazes na cidade? O que está fazendo aqui em Araraquara, rapaz? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Opa, então ele tem um objetivo, fundar um reino, mas um reino de Deus. O problema é que se vocês quiserem entender o que é reino, o que a gente faz? Aluga um filme, faz pipoca, um filme de época e vê lá. Cavalaria, imperador, arena, escravo, rei, morte, é isso aí. Mas não é esse reino em que Jesus fala. Ele fala, reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venhas a ser isso? O reino de Deus é obra divina, é obra de Deus no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuou as suas observações irônicas, perguntando, com que contas para levar adiante esta empresa difícil? Por acaso, quais são os teus seguidores e companheiros? Algum príncipe ilustre teria hipotecado a sua ajuda a você? Ele respondeu, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Por isso eu fico honrado quando escuto que eu fui um escolhido de Deus ou de Jesus. Não fui não. Eu, como o Arthur Valadares fala assim, eu fui só um que foi tocado pelo coração e que resolveu estudar e falar. O Arthur Valadares define muito bem, eu não me coloco na condição, não me coloco capaz, não me coloco escolhido. Eu acho que essa turminha aí é Chico Xavier, Allan Kardec, é Madre Teresa, essa turma é peixe grande. Eu sou girino. Mas um girino que bate forte a cauda. Um girino que tem boa vontade. E um dia espero ser um peixe grande. E comer os pequenininhos. Não, os caras enlouquecem assim na palestra. Né? Não, tem uma coisa. Eu chamo de Augusto, o meu anjo da guarda. Ele fala, não vai falar aquilo de comer os pequenos. Vai, isso está bonito, continua. Não vai falar. Eu falo, cara. E ele fala, não acredito. Vai, fica por tua conta agora. E aí a palestra começa a decair, fica horrível. Não tem tanto. Eles são amorosos, eles nunca assim nos afastam. Então, agradeço demais essa referência, mas como Arthur, eu falo, eu sou só um que fui tocado e estudou. E vocês foram tocados também, mas às vezes preferem estudar mais e fazer, tá bem? Cada um ao seu tempo, ao seu lugar. Aí ele fala, meus companheiros vêm de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Realmente, Hanã está falando de mim. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões realizar uma obra de Deus. E já vistes, Galileu, alguma estátua perfeita esculpida em fragmentos de lama? Olha, cara, o cara pegou pesado, meu. O que você vai pôr no teu altar? Qual é o teu reino? Qual é a mármore que você vai colocar? O que você está pensando? Agora Jesus dá uma explicação que é o que nós temos que conseguir. Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro que o sentimento, e não há cinzel superior à boa vontade. Portanto, boa vontade pede Jesus, benevolente, boa vontade, faz bem feito o que você pode fazer, não é fazer do melhor jeito que o jeito melhor que você faz. Portanto, se você é cozinheiro, mexe essa panela com carinho, com amor, experimenta esse sal se está bom. Se você é manicure, faz uma francesinha bem feita. Tira a cutícula com carinho. E se a pessoa é casca grossa, aí sim que você vai exercer. Porque chega a pessoa lá no consultório que é doce, que é carinhosa, que você percebe que está sentindo dor, mas está quietinha. E fala, vamos anestesiar? Não, pode continuar. E ela não quer. Tudo bem, mas tem gente que chega lá que é um espinho, que é casca grossa, que é mal educada, que acha que está ali porque você está fazendo um favor para você. É nessa hora que Jesus pede, tenha boa vontade, faz o melhor que você puder por ela, porque aí você está lapidando um sentimento. Não é por ela em si, ela também vai se beneficiar, porque na lei de Deus ninguém se dá bem e o outro se prejudica, não, todo mundo se dá bem.
Se você segue a lei de Deus, ela é boa para mim, para você, para todos. Mesmo, mas ele tirou o outro da corrupção, por isso que foi boa. Ele tirou o cara do roubo. Agora, quando você se depara com uma pessoa que, vem contigo, olha aí. Eu vou com mais devagarinho um pouco. E você vai conseguindo, você vai fazer. Essa é a dica. Bem-aventurados os que têm boa vontade, porque você esculpe o seu sentimento. E o Hanan continua, conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. É claro que na linguagem deles não era, mas Roma e amor é o contrário, né? Conhece Roma? Conheço o amor. É de trás para frente. Então, aparentemente é o contrário de algo colorido do que algo espiritual. E quando eu digo colorido, ovo de Páscoa, eu vou dizer para vocês, não vai negar ovo aos filhos. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu me lembro de pedir a vocês o seguinte, não fica falando que Páscoa é coelho, é ovo. Coelho é mamífero, pessoal. Da família dos leporídeos, não bota ovo. Da onde está essa relação? É porque ele se reproduz muito. Você viu como o coelho reproduz, né? Ele vai cai de lado, assim. É muito engraçadinho. Mas sei lá porque é. Mas não fica falando como alguns da minha família ficam. Que coelhinho vai trazer para você? O coelhinho está chegando. Que história de coelhinho é essa na cabeça dele? Não, eu não falo nada. Para o Henrique, ele entende que ovo de Páscoa é que nem uma fruta. Por quê? Eu falo, Henrique, não tem época que dá manga? Não tem época que dá goiaba? Tem época que dá ovo, ó. Olha aí no mercado. Papai, olha quanto ovo. Olha, um ovo do Homem-Aranha, Então, aquele lá do Hulk, tá meio verde ainda, ó. Você vai querer colher aquele ovo lá, tá verde. Vamos pegar um vermelhinho, maduro, Homem-Aranha, Homem de Ferro, vamos. É só isso, é uma época que chegou de ovo. Agora, todos os dias teve um homem aqui na terra que chamava Jesus, que amou a gente de uma maneira tão boa, nos ensinou. E aí ele morreu, mas a gente só morre no corpo e continua. Todo dia eu falo para ele. Eu coloco possibilidades para falar. Então, quando ele perceber que a Páscoa chegou, ele nem sabe que estava associado a ovo. Ele nem sabe que o ovo em si era da Páscoa. Ele sabe que Jesus morreu numa Páscoa. Isso que é o que a gente pede. Isso é o que o texto de Moisés pediu. Para sempre, perpetuem, façam isso pela família, pelos filhos de vocês. Essa é a grande mensagem que o mestre nos dá. Então, quando ele pede... pedi errado aqui. Faça da boa vontade o cinzel que esculpe o seu sentimento. Mármore, sentimento. Cinzel, boa vontade. Mármore para os materialistas é onde o Davi foi esculpido. E por sinal, pena que o tempo voa, né, meu? Eu não sei, o tempo ele sacaneia comigo. Eu tenho tanta coisa legal para contar aqui, mas rapidinho. Essa do Davi só vai atrapalhar um pouquinho o tempo, mas ela é legal. Tinha um paralelepípedo de 4x2 lá na Itália, em Milão. O Leonardo da Vinci vê, acho que eu vou pedir para esculpir uma coisa. Só que quando ele está medindo, o Michelangelo, bem mais jovem, o Leonardo devia ter uns 50, o Michelangelo devia ter uns 18. Você está interessado em esculpir? Não foi você, senhor inteligência? O Michelangelo era super casca grossa, que falou que o pintor pinta com o cérebro, enquanto o escultor esculpe com os músculos. Agora quer esculpir. Eu vou esculpir nessa pedra. Eu vi primeiro, não sei o quê. Entraram em litígio, deram para o Michelangelo. Ele era mais famoso como escultor. E eu falei, vamos ver o que o Michelangelo vai esculpir agora, porque eu gostava do Leonardo. Pois ele me esculpe o Davi. Vocês já viram o Davi? É a obra... eu não acredito, cara. O cara fez a veia da mão dele, assim. E o Davi está numa posição assim, Cara, a veia é com lixa, como é que faz aquilo? De leve. E aí ele falou assim, como que você conseguiu esculpir o Davi? Tem muito a ver com o que eu vou falar. Ele falou, não, ele estava inteiro nessa pedra, eu só tirei o excesso. Está vendo que bonito? Há uma pedra bruta em nós, que começou em instinto, que passa por sensação, que passa por sentimento, e vai se lapidando segundo Lázaro. Não sei se é o Lázaro que Jesus ressuscitou, mas um tal de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo falou isso. E vai passando, e vai chegando até que a gente consegue chegar naquele ponto cada vez melhor, cada vez mais progredido. O mundo melhor é este mundo onde se está lapidado. O mundo de regeneração é um mundo onde estamos mais lapidados, e naturalmente o mundo é mais bonito. Ele se construiu junto. O mundo, que é o próximo, mundo feliz,
Se eu pudesse contar para vocês como é que é o mundo feliz. Não, estou brincando, nem sei como que é. Você conhece o mundo feliz? Não, o meu é prova e expiação legítimo. É tão mais superior. Imagina as paisagens que Jesus já viu. Mas então, pessoal, o que eu quero celebrar e pedir a vocês, além desse entendimento, cadê a parte do rapaz aqui? Está aqui, ó. É um pedido a vocês, porque nessa época a gente costuma malhar um boneco, o Judas. Não é legal essa brincadeira. Vocês gostariam de ouvir a opinião de Jesus sobre isso? Vocês gostariam de ouvir a opinião do Emmanuel sobre isso? Um linchamento metafórico, simbólico? Porque o Judas, ele errou de estratégia. Ele achou que daria certo um plano, que ele faria alguma coisa ali, que as coisas melhorariam, e que o mestre era tudo o que era possível. Eu vi o cara, ele andou em cima da água. Ele andou. O Pedro depois quis andar um pouco, andou um pouco, mas depois começou a afundar. Aí ele estava dormindo no fundo, começou uma tempestade, a gente ficou desesperado. Cara, ele chegou lá, falou que o tempo parou, quem é esse cara que até os ventos obedecem? Depois estava uma multidão, tinha 5.000 pessoas, ele já tinha curado todo mundo. E ficou querendo que ninguém fosse embora com fome. Quem é esse cara? Mas ele falou, o que vocês têm aí? O que tem? Não tem nada não. O que você tem aí, Pedro? Quantos pães? Tem 3 pães só, mestre. Uns peixinhos. Vai, daqui, vamos ceiar. Eu vi ele multiplicar, esse cara não ia deixar barato. A gente faz um conchavo, pessoal, entrega ele, põe o nosso mais forte trabalhador lá dentro da mansão, lá dentro da Torre Antônia. Na hora que ele vê ele vai soprar e todo mundo cai. Não era essa a ideia, pobre coitado. E a hora que o mestre se libertasse, ele falou, mestre, está aqui o trono, é seu, pode sentar, nunca quis tomar teu lugar, nunca quis. Olha o que Humberto de Campos diz no livro que eu ia estudar com os meninos hoje aqui, estou dolorido porque não vou poder. Já se havia escoado a hora sexta, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. É na consciência arregaçando com Judas. Não precisa mais nós fazer nada. Lágrimas ardentes lhe rolavam pelos olhos tristes e amortecidos. Uma vez eu tive que pingar colírio no olho, o cara pingou, ele ficou amortecido. Nossa, é ruim demais. Acho que de tanto chorar, o olho do Judas ficou assim. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o seu mestre. Que tristeza para o Judas. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito. Deu uma volta, já pensando bobagem, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. E Judas cometeu suicídio. Essa sim foi uma traição, não a Jesus. Se eu quisesse, eu vou sacanear com o Gu, eu vou fazer uma coisa feia, eu vou filmar ele, eu vou mostrar para mim, ela vai separar dele e nenhum centro mais vai aceitar. Acontecer, se eu me regozijasse, tudo bem, aí eu estou sacaneando. Mas se eu faço uma coisa para o Gu e passar por uma coisa difícil, ter uma atitude nobre e ser promovido a um belo palestrante e dar errado, não era o que eu queria. Tanto que ele se mata de tristeza. E é muito bonito quando ele morrendo, Jesus na cruz, diz, o Arthur comentou isso pessoalmente lá comigo, abre um portal, começa a descer gente grande, anjo iluminado e coisa, e Jesus lança o olhar a um deles lá, esse camarada vem e põe o ouvido perto da boca dele e fala, Judas acabou de se suicidar, vai atrás dele. Poxa, quem é esse cara? Quem é essa pessoa que tem sentimento na cruz, doendo demais assim, por um cara que te pôs ali? Por isso eu peço, não vou fazer mais isso. Malhar Judas, não vou participar, obrigado. Não quero brincar disso. E vai para dentro. E se você for numa tourada lá na Espanha, vai, vamos lá, já tá... Não vou, cara. Mas o touro já vai morrer, já está comprado. Mas eu não vou ver isto. Beleza? Vão vocês. Não participa. Não dá ibope, deixa para lá. Tá bom? E aí, pessoal... Opa, não é isso aqui não.
Jesus disse uma coisa muito grandiosa que nessa época precisa ser ressaltada em Lucas. Lucas 21. Tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis por causa da vossa gula, da vossa embriaguez e das preocupações do mundo. Gula, eu quero comer chocolate, eu quero vermelho, eu quero maior, eu quero 22. Ah, ela não me deu, minha namorada me dava desse. Cuidado, porque você alucina e não vê duas mamães que estavam na palestra com você e estavam sofrendo dor da morte de um filho. E você desperdiçou a oportunidade como espírita de falar, a Páscoa representa que está todo mundo vivo, que vai renascer, sabia? E não deu para comprar porque fechou o mercado, não interessa. Você deu tempo para ela. Cuidado, diz Jesus, para que os vossos corações não se tornem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações do mundo. Porque olha só que bonito, pessoal, esse texto é do maior poeta modernista do Brasil, Manuel Bandeira. É quando um coração se torna insensível, é assim. Chama Um Bicho no Lixo. Ele fala assim, ó. Hoje eu vi um bicho na imundície do lixo, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não cheirava, não examinava, engolia com voracidade. O bicho não era um gato, o bicho não era um cão, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem, meu irmão. Imagina isso. Se você se tornar insensível a essa imagem, essa poesia, cuidado, porque a embriaguez, a gula e a preocupação do mundo tomou conta. E Jesus pediu que não acontecesse. Então, faça esse trabalho diariamente na sua casa. Bem, pessoal, eu quero terminar a palestra, obviamente, e fazer uma coisa que é a palavra que a Thaís mais gosta, que é spoiler, né, Thaís? Spoiler é quando você faz um preâmbulo de alguma coisa da palestra de amanhã. Porque a palestra de amanhã é muito legal. Nossa Senhora. E gostaria que vocês pudessem ir lá. Na palestra de amanhã, eu vou ler um texto que é esse aqui, só que ele, na verdade, representa um pensamento de como nós devemos encarar a nossa vida. Ter dinheiro é legal, mas na questão 928 ele fala o suficiente para a encarnação. O ideal para você é o que basta. Cuidado, porque mais alucinará a gente. Empresta esse caderno, tá? Que é o de amanhã. E aí, prestem bem atenção nesse texto. É do Chico Xavier. Muita coisa nós lemos que ele escreveu por outra pessoa. Isso é dele. E amanhã, será dia 2, é aniversário dele. De reencarnação, se tivesse encarnado. E eu farei uma palestra que se chama Para Sempre Chico Xavier. Ele escreveu esse texto, que não é sobre a Páscoa, mas é sobre tudo que nós precisamos dar valor à vida, a essa matéria. Passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo, sempre fez muito frio. Ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes, a gente não tinha nem cobertor e nem o que comer. Era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passamos. A gente comia só arroz e chuchu. De vez em quando, mandioca ou ovo, carne. Era praticamente impossível. Muito difícil. Caso eu tivesse tido muita comida em casa, eu ia me empanturrar, pois sempre gostei muito de comer. Como seria capaz de dar comunicação dos espíritos com a minha barriga cheia, se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci foi de grande valia para cumprir a minha missão. Vejam a vida de vocês, onde vocês estão encarnados. Ninguém erra de endereço na encarnação. Relembra a vida de Jesus, a vida, nunca a morte, só a vida. Não a morte, só a vida. E ouça isso. Partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo o que veio a mim, em matéria de dinheiro, simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus,
A minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos me doam quando acreditam e acham que eu estou mal vestido. Sapatos, eu custo a gastar um par. E olha que eu ando muito. E a gente parece que não dura um mês com tênis, né? Em casa, a comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheque, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser essa casa, que já passei em cartório para os outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem sequer uma carroça, de modo que, nesse sentido, nada vai me pesar a consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei dinheiro que trazia no bolso, mesmo aqueles que alguns amigos generosos colocavam no bolso do meu paletó. Quanto a mim, sou apenas um médium, e um médium muito falho. E os médios seguem-se uns aos outros perante o tempo. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Não podia não, viu, Chico? Não podia não. Se eu tivesse a tua mediunidade, eu não escreveria nem Paulo Estevão, que é o livro que eu mais gosto na minha vida. Eu tenho preguiça de ficar sentado fazendo isso. Eu quero fazer outra coisa. Então, era você mesmo. É humildade sua aqui. Então, vamos lá. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como um capim. Quando um desaparece, outro vai surgindo. Um iluminado? Não. Uma tomada entre dois mundos. Um porta-voz de Deus? Não. Uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Um apóstolo? Não. Um Cisco Xavier, mas alguém de boa vontade, disposto a servir. Cada tiquinho de paz que levo a alguém, vale a paz que nunca foi minha. Sei que errei muito, mas prometo a todos melhorar mais e mais. Pois, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é Chico Xavier. E leio para vocês um texto muito bonito que fala da Páscoa. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento? Tem gente que nem entende o que é comemorado. Repara nos coelhinhos, nos ovos bem recheados. Enquanto isso, Jesus que morreu na cruz, por nós, às vezes, nem é lembrado. A Páscoa é o renascimento, a Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual é a melhor direção para seguir nessa jornada, enfrentando a caminhada e segurando em nossa mão. E é dessa caminhada que a gente deve lembrar o que nos foi ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz, a união. Ressuscitar a bondade, a justiça, a compaixão. A caridade, a esperança e onde existir vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro. Esse é o nosso papel. E também a grande essência, que quem tem essa consciência conseguirá um dia tocar o céu. Puxa, que bonito. Mas eu então digo a vocês, eu achava tão feliz a Páscoa que você vem me falar que é para celebrar a dor. Mas não tenha medo, porque a dor é professora, viu, pessoal? A dor foi escolha de Deus para nos fazer andar para frente. Pensem em um movimento que vocês fizeram bem feito, que vocês mudaram para melhor, que não foi por causa de algo ruim, algo desconfortável. Então, das sagradas mãos do Chico, pelo pensamento iluminado de José Petitinga, eu digo assim a vocês: a dor. Quando eu nasci, nasceste. Anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste. Sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces. És tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora,
Pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que crava as longas unhas no meu peito, sem forças e arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante, o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo, amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois como Jesus, agora és puro. Um dia a dor se vai. E mesmo que eu quisesse celebrar a dor do filho, eu não vou conseguir, porque eu compreendi completamente a intenção do nosso Pai para nós. Mas muitos vão insistir em dizer a vocês que existem duas escolas na vida, e a escola boa é a escola do consumo, da compra, do ovo colorido, do presente de Natal. Essa é a escola da tristeza, na minha opinião. Porque fala pra gente que hora boa é sexta-feira, às 18 horas, quando acabou a semana de trabalho e começa o happy hour. E é o momento mais distante da segunda-feira, quando começa. E são as pessoas que acreditam que a música do Fantástico representa tristeza, porque acabou o domingo. Mas tem essas pessoas que ainda dizem que bom mês mesmo é quando você passa esperando chegar o salário. E bom ano é quando você espera esse acabar para começar o outro que vai ser melhor. Ou essa vida que vai acabar e nada de sofrimento, porque o melhor ainda está por vir. Essa é a escola da tristeza, que vai ficar esperando a vida acabar, e eu digo, ela acabará. Porque um dia, todos vocês, querendo ou não, vão precisar se despedir do pai, da mãe, dos filhos, de Gandalf o Branco, da casa, do próprio corpo, porque terão que morrer. E quão melhor se estivermos preparados. Mas há uma outra escola, que é essa, ensinada por Jesus, por Chico e por todos esses, que é a escola da felicidade, que diz que hora boa é exatamente agora. Com esse palestrante meio sem noção que não sabe terminar a palestra, mas que está com boa vontade de estar ali. Que também um pouquinho a mais é o que eu estou com tanta vontade de ir embora, porque lá vai ser uma coisa muito legal. Eu lamento. Quando você chegar lá, você vai querer ir embora de lá também. E você vai chegar em outro lugar e vai querer ir embora de lá também. Porque a insatisfação não está no lugar, está em você. Porque se estivesse num lugar, todos teriam satisfação. Quando não está assim. Então, felicidade é quando você acredita que está certo a hora que está. E que esse minuto de 1h25 pareceu 1h20. E que nem você percebeu passar esse tempo. E se você sentiu esse detalhezinho aí, admita que você experimentou algo bom também. Que existe sim celebração da dor, mas é para nos fazer melhores. Existe celebração da vida, da felicidade, porque já merecemos algo bom. Tenho convicção que se vocês vão a algum lugar comprar um doce com gosto de morango, é porque vocês querem sentir gosto de morango representado num doce. Mas se ganhamos algo de Deus chamado vida, é porque Ele sabe que queremos sentir gosto de felicidade representado numa encarnação ou numa vida inteira, tanto faz. Eu sei que há muito doce e ruim que não tem gosto de morango, como tem muita vida chata e ruim que não tem gosto de felicidade. Mas não esqueçam de um detalhe. A responsabilidade disso é nossa. Deus nos dá a vida e a felicidade fica por nossa conta. Você faz o doce, a essência e o sabor é você que escolhe. Escolha celebrar a vida, a verdade e saia daqui melhor do que chegou. Porque não se esqueçam que ao voltarem, possivelmente estará esperando de vocês a pessoa que mais os conhece, o anjo da guarda, e ele vai dizer, amigo, eu estou aqui. E que bom se você puder dizer, pois é, eu voltei melhor. Que eu tenha colaborado um pouquinho para isso.
e que vocês sintam-se mais encorajados a acreditar que a morte só tem sentido nessa vida, porque é prova e expiação, e precisamos da morte para valorizar a vida. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, e vida em abundância. E eu acreditei nisso do fundo do meu coração. Que o Mestre nos abençoe. Obrigado.